Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, terça-feira, da 17ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta terça-feira, nós percebemos que mais uma vez São Mateus usa ali em seu evangelho, mostra-nos para nós Jesus, que falando em parábolas vai justamente nos apresentar os mistérios do reino de Deus. Mas percebam que no evangelho de hoje, Jesus ele vai explicar para os seus discípulos a parábola do joio. E aí Jesus ele vai mostrar para cada um de nós que Deus é paciente. Ora, se Deus fosse um Deus intolerante, o que seria de nós? Mas não. Deus ele é paciente. Ele de fato vai esperar que cada um de nós possamos entender os mistérios do seu reino e possamos viver intensamente este reino na nossa realidade. Como nós vimos no evangelho de ontem, o reino de Deus é como aquela semente de mostarda. Ora, parece que o reino de Deus é ali, pequeno, minúsculo. Mas quando é semeado, ele cresce. Quando ele é semeado, ele dá muitos frutos. Frutos de salvação, frutos de vida eterna. Por isso que nós temos que entender isso. E aí Jesus ele deixa muito claro. Ele diz assim: ora, o Filho do Homem vai enviar os seus anjos, e os anjos irão retirar do reino de Deus todos aqueles que fazem os outros pecar. E também os que praticam o mal. Não podemos, meu irmão, não podemos viver praticando o mal. Não podemos dar contra-testemunho. Não. Porque quando nós vivemos assim, quando nós não damos testemunho de Jesus, nós levamos os outros a pecar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com a nossa língua. Muito cuidado com o nosso comportamento cotidiano.
muito cuidado com as nossas atitudes. Porque nós levamos a marca da vitória sobre nós, que é Jesus. Jesus que venceu a morte e o pecado através da morte de cruz. E aí, a partir da cruz, Ele nos dá a vida nova, a vida eterna, este seu reino de amor, de justiça. Por isso que nós não podemos praticar o mal. Por isso que nós não podemos pecar e levar os outros a pecar. Porque às vezes a gente ensina as pessoas caminhos tortuosos, caminhos errados. Vai por ali que dá certo, mas não é assim. Só existe um caminho, é Jesus. É Ele que nos garante a participação neste reino que é como aquele campo, em que nós temos dois lados. Nós temos o trigo que foi semeado por Deus nosso Pai, que é a bondade, que é o bem, que é a obediência, a fidelidade. E do outro lado temos o joio, que são as forças do mal, que o maligno plantou ali. E aí nós temos que optar. Qual desses dois você quer ser? O trigo ou o joio? Porque os dois estão crescendo no mundo. Mas vai chegar, como diz a Escritura, vai chegar o momento em que o joio será cortado. O joio será lançado no fogo e queimará. Por isso que cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A nossa caminhada de vida, a nossa caminhada de fé, ela tem que ser coerente. O que eu prego, eu preciso viver. E eu tenho que pregar sempre o bem. Eu tenho que sair das ocasiões que me levam a pecar e que levam meus irmãos também a pecar. Assim, nós iremos, brilhar como o sol, porque justos seremos diante de Deus. Deus que me ama, Deus que te ama, Deus que nos dá este reino que já está presente no meio de nós, está se desenvolvendo, mas nós temos que sim fazer uma opção. A única opção que temos que fazer é escolher a Jesus como nosso mestre e Senhor. Que Deus nos abençoe